Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, e nesse vídeo de hoje, eu quero aqui ler uma palavra que eu vou lendo e vou explicando aqui em Provérbios 26. Hoje são dia 26 e vamos ler aqui, vamos meditar um pouco sobre esse Provérbios, amém? Provérbios tem 31 capítulos. Para cada dia do ano, você pode meditar em um capítulo, amém? Então, vamos meditar aqui em Provérbios 26, que vai dizer: como a neve no verão é como a chuva na ceifa, assim a honra não convém a um insensato. Como o pássaro que foge, como a andorinha no seu voo. Assim a maldição sem causa não se cumpre. Ou seja, a maldição sem causa não se cumpre sobre a vida do justo. Mas o justo, irmãs, o justo ele precisa estar em aliança, em uma situação de santidade. Se o justo estiver com brechas, se estiver ali dando legalidades, o mal ele entra, viu? O mal ele entra. Se o justo estiver ali dando brechas e legalidades, o mal ele entra. Então aqui, vai dizer aqui, vamos prosseguindo aqui. O açoite é para o cavalo, o freio para o jumento, a vara é para as costas do insensato. Ou seja, as tribulações vão para a vida daquele que é insensato ou tolo. Um insensato ou tolo é a mesma coisa, viu, irmãs? Olha aqui o que ele fala aqui, ó. Ou seja, as tribulações, as situações. Olha o versículo 4. Não respondas ao insensato segundo a sua estultícia, para que não te faças semelhante a ele. Às vezes você recebe algo, uma afronta, alguma situação de um tolo ou de um insensato. A melhor coisa ali é você ter o domínio próprio, tá? Ter o domínio próprio, ter ali a sua domínio mesmo, autodomínio, freio na língua, e você não responder, porque a palavra que está falando, não respondas ao insensato segundo a sua estultícia. Quando você responde, fica naquele negócio, você está sendo igual a pessoa, semelhante à pessoa. A melhor coisa é se calar. Ai, Maica, mas é difícil e tal. Melhor coisa, irmãs, ou se tiver que agir, agir de forma correta, né? Então, quando você responde, está falando aqui, ó, não respondas ao insensato segundo a sua estultícia, para que não te faças semelhante a ele. Quando você se torna, né, fala ali, tá sendo igual, por isso que não é bom, né? Ou você, né, dá as costas, sai, ou você se cala. Existem situações, né, tão assim difíceis que você precisa se calar, né, se calar. E isso é uma questão de inteligência, de domínio próprio, de, irmãs, inteligência emocional, como diz o Tiago Brunet. Aqui, ó, vamos lá. Ao insensato responde segundo a sua estultícia, para que não seja ele sábio aos seus próprios olhos. Os pés corta e o dano sofre quem manda mensagens por intermédio do insensato. Ó, os pés corta e o dano sofre quem manda mensagem por meio de um insensato. Como que você está vendo que a pessoa não é uma pessoa confiável? A pessoa é uma pessoa de duplicidade. A pessoa, ela é uma pessoa que não é nem um pouco, né, confiável. Aí você vai mandar uma mensagem, ó, fala assim, irmãs, tá buscando problemas. Olha o que ele fala aqui, ó. Olha que os pés, ó, vamos lá. As pernas do coxo pendem bambas, assim é o provérbio na boca dos insensatos.
Ou seja, esse capítulo 26, ele só vai falar acerca dos insensatos, dos tolos. Para que serve isso, irmã Raquel? Para de repente fazermos um autoanálise, um autoexame, se nós estamos, né, cometendo isso daqui também, viu, irmãs? É para olhar, observar e ver. Ó, ele fala aqui, ó, as pernas do coxo pendem bambas, assim é o provérbios na boca do insensato. Mas o insensato não tem nem condições, porque provérbios são palavras sábias. O insensato, ele está em um nível tolo, em um nível tão rudimentar, que a sabedoria, a sensatez é alta para ele. Olha aqui o que ele diz aqui. Como galho, vamos voltar aqui no 8. Como o que atira pedra preciosa no montão de ruínas, assim é o que dá honra ao insensato. Não convém honra ao insensato, irmãs. Como galho de espinhos na mão do bêbado, assim é o provérbios na mão do insensato. Ele não tem condições. Como um flecheiro que a todos fere, assim é o que assalaria os insensatos e os transgressores. Como cão que torna o seu vômito, assim é o insensato que reitera a sua estutícia. Ou seja, está chamando aqui, ó, o próprio insensato como um cão. Como um cão. Tens visto um homem que é sábio aos seus próprios olhos? Maior esperança há no insensato do que nele. A pessoa que é gabosa, né? Tem visto um homem sábio, aquela pessoa que é gabosa. Como assim, Marca? A pessoa que fica se vangloriando, né? Das suas atitudes, do que é, do que não é. A pessoa fica ali se vangloriando. Olha o que diz aqui a palavra, né? Diz o preguiçoso, um leão está a caminho, um leão está na rua. O que ele quer dizer aqui? O preguiçoso, ele arruma desculpa para tudo. Gente preguiçosa, irmãs, que não quer fazer, tá sol, tá chuva, tá isso, tá aquilo, não sei o quê, porque tudo arruma desculpas, irmãs, tudo arruma desculpas. E ele fala aqui, ó, vamos prosseguindo aqui, vou marcar para poder aqui não me perder. Jesus, abençoa, Senhor. Ó, olha aqui o que ele fala. Como a porta se revolve nos seus gonzos, assim é o preguiçoso no seu leito, e vira para um lado, vira para o outro. O preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de levá-lo à boca. Irmã, gente preguiçosa, o sangue de Jesus tem poder. Isso aí é demônio, viu? Mas sabe ao preguiçoso aos seus próprios olhos do que 7 homens que sabem responder bem. Quem se mete em questão alheia é como aquele que toma um cão pelas orelhas que passa. Irmã, isso aqui é muito forte. Você está vendo ali uma discussão. Você vai fazer um algo. Vamos supor, você vai fazer um algo ali. Estão discutindo ali, passa de largo, nem vai lá. Ai, Marca, mas eu quero saber. Não tem que saber nada. Porque tá arriscado você ali, às vezes, só de ficar olhando, já vi uma confusão para você. Marca, Você não sabe o que vai acontecer ali, irmãs? Sai do recinto, esvazia o recinto, sai. Se puder, sai imediatamente, porque você não sabe o que vai acontecer ali, irmãs. Você não sabe o que vai acontecer ali. Você não sabe o que vai acontecer ali. Você não sabe. Mas o sangue de Jesus tem poder. Tá tendo ali
Uma situação, irmãs, pode chegar alguém ali atirando e você tá ali. Olha, o sangue de Jesus tem poder. Às vezes você tá ali, olha, irmãs, gente curiosa. Só de você tá ali, só de você tá ali, tá? Só de você tá ali. Só de você tá ali. Às vezes olhando, aquele que tá arrumando confusão, a afronta pode virar para você. Que a pessoa, o que você tá olhando? Tá aqui olhando o quê? Olha, já deu confusão, irmã. Já deu confusão. Então, assim, ó, o que se mete em questão alheia, tá tendo ali uma situação, ó, passa de largo, nem entra, nem entra. Nem entra em questão, nem entra em situação. Vai entrar não, irmã? Não, nem passa de largo, porque, ó, é aquele que toma pelas mãos a orelha de um cão que passa. Ou seja, no final vai acabar sendo mordido. Como louco que lança fogo, flecha e morte, assim é o homem que engana o seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente cessa a contenda. Pior coisa que tem, irmãs, qual é o fundamento aqui? Um tolo insensato não responde segundo a sua estultícia, segundo a sua tolice, nem responde. Se tiver que fazer algo, pleitear seus direitos ou algo, vai na forma correta. E ele fala aqui, ó, sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente cessa a contenda. Fica ali aquela contenda, aquela briga, porque um fala, o outro fala, um fala, o outro fala. Então, quando você se cala, como diz aqui, quando você se cala, acabou. Cessa a contenda. Como o carvão é para a brasa e a lenha para o fogo, assim é um homem contencioso para acender rixas. As palavras do maldizente são comida fina, que desce para o mais interior do ventre. Aquela pessoa que fica ali falando mal, no início, irmãs, pode ser até algo agradável, a pessoa fica ali, aí passa o outro, senta ali, fica ali ouvindo aquilo dali. Irmãs, mas isso depois dá problemas, né? Tem até um versículo que fala, né? Que no final a boca vai se encher de pedrinhas. Tem até um versículo que fala sobre isso. Ó, o 23, como vaso de barro coberto de escórias de prata, assim são os lábios amorosos e o coração maligno. Ó, irmãs, aquele que aborrece dissimula com os lábios, mas no íntimo encobre o engano. Quando te falar suavemente, não te fies nele, porque 7 abominações há no seu coração. Ainda que seu ódio se encobre com engano, a sua malícia se descobrirá publicamente. A Bíblia diz que não há nada de oculto que não venha a ser revelado. Quem abre uma cova, nela cairá, e a pedra rolará para quem a revolveu. Irmãs, você olha lá para a palavra de Deus no livro de Esther. No livro de Esther. Aquele homem lá, Amã, ele vai ali cavar um buraco. E acabou que ele mesmo foi lançado no buraco. Tá entendendo? E a palavra que tá falando aqui, ó. Quem abre uma cova. Essa cova